vimos no último encontro os títulos executivos judiciais. E ficou faltando tratar dos títulos executivos extrajudiciais. Eu cheguei a... Aliás, muita gente tratou na avaliação dos títulos executivos, nem precisava, né? Os títulos executivos extrajudiciais, eles não estão todos no CPC. Tem diversos diplomas, tem algumas leis que tratam de títulos executivos. Vou fazer uma busca aqui, olha, uma busca num bom sentido. Infelizmente o meu... Ó. Cédula de crédito bancário, lei. Olha, Lei 10.931 de 2004. Institui a cédula de crédito bancário, a título de exemplo. Essa lei trata de um título executivo extrajudicial. Então, as cédulas de crédito, da mais variada, cédula de crédito bancário, cédula de crédito comercial, cédula de crédito industrial. Cédula de crédito, para facilitar a comercialização e a disponibilização de crédito, são títulos executivos extrajudiciais e não estão previstas no CPC. Tem a previsão por legislação extravagante. Não tem problema nenhum. Nós vimos que título executivo é o ato jurídico ao qual a lei atribui eficácia executiva. Eu sempre digo isso e falei isso para os senhores na disciplina de Processo Civil 3. Lá em Processo Civil 3, quando do estudo dos recursos, tem também o princípio da taxatividade. E eu digo, princípio da taxatividade ou da legalidade estrita não significa princípio do Código de Processual Civilidade, né? Se eu dizer que só é recurso aquilo que a lei chama de recurso, não significa dizer que só é recurso aquilo que o Código chama de recurso. Porque o Código é uma lei. Mas não significa dizer que a única lei que existe no mundo é o Código. Evidentemente que não. E aí, vou sair do exemplo do recurso, eu sei que aqui não é aula de recurso. Na lei do juizado, por exemplo, tem o recurso nominado. Os senhores sabem bem disso. Na lei 9.099, o artigo 31 trata do recurso nominado. Ok? Mesma lógica aqui. O fato de termos, portanto, títulos executivos extrajudiciais no artigo 784 do CPC não significa dizer que é só nele, portanto, era isso que eu queria dizer, que é só nele que nós temos os títulos executivos extrajudiciais. Porque olha a redação do 784. São títulos executivos extrajudiciais. E traz o rol. Mas não são apenas esses. Tudo bem. É verdade. O inciso 12 tem aquela redação aberta, aquela cláusula de abertura, né? Então são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Nós falamos disso aqui mais cedo nas aulas que precederam a essa. Tá? Então essa era uma primeira consideração que eu queria fazer com os senhores. Consideração introdutória, mesmo a respeito do próprio título executivo extrajudicial e a sua relação com a legalidade. Cuidado, portanto, para não confundir a previsão do artigo 784 do CPC como sendo uma previsão taxativa. Não poderia ser. O inciso 12 já faz uma remissão às outras previsões normativas. Qualquer outra lei que atribua força normativa prevê um título executivo. Cédula de crédito bancário, rural, agrícola, industrial e
por aí vai. Ok? Então nós já analisamos o caput, já analisamos o inciso 12. Vamos passar os demais incisos do artigo 784. O inciso 1º do artigo 784 prevê que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. O que esses institutos têm em comum nesse dispositivo, nesse inciso 1º? Eles são todos títulos de crédito. Além de título executivo, eles são título de crédito. Não são todos títulos de crédito que são título executivo. E para ser título executivo, não tem que ser título de crédito. Aqui é uma coincidência parcial. Esses títulos de crédito são título executivo. Por quê? Porque a lei assim quis. Artigo 784, inciso 1º. Agora, cuidado. O artigo 784, inciso 1º, não disciplina a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o cheque. É evidente que não. Ele só menciona. Ele só faz referência. Tem diversas considerações sobre esses títulos que é necessário que os senhores investiguem do ponto de vista do direito de empresa, direito empresarial. Por exemplo, a emissão da nota promissória, o aceite, questões inerentes à validade. É claro que o título somente pode ser executado se ele for válido. Então, ele tem que passar por todo o procedimento. Isso não é estudado aqui em direito processual civil. Porque senão, veja, não evoluiria a aula. Eu não tenho... O que eu sei sobre letra de câmbio, sabe o que é? Aquilo que consta do meu carro. Aquelas letras, o N, o D, o R, aquelas letras que tem no câmbio do meu carro. Só isso. Eu não tenho nem capacidade de passar isso para os senhores. Mas tem uma normativa. Tá rindo, Pedro? Tem uma normativa, tem uma legislação de regência. O direito empresarial estuda. Aqui é necessário que os senhores acumulem, portanto. Por exemplo, o que eu sei aqui, o cheque. Cheque, uma ordem de pagamento à vista. A lei do cheque prevê que a força executiva ela tem validade de 6 meses. Olha aí. Então, o fato de ter um cheque não significa que ele é um título executivo para o todo sempre. Ele é título executivo durante 6 meses. Ué, mas eu não estou vendo isso no 784, inciso 1º, não. É bestada, que você tem que ler aqui combinado com a lei do cheque. Lembra que o que o professor Eros Grau dizia, né? O direito não se interpreta em tiras. Não tem tudo regulamentado no 784, inciso 1º. Volto a dizer, o inciso 1º do 784 só faz menção à eficácia executiva. O que me compete falar aqui é só isso. Tem eficácia executiva. Nos moldes do direito empresarial. Vai se entender lá. E a lei do cheque, eu sei. Os requisitos todos das outras, eu não sei de qual. Eu teria que parar para ver. Eu tenho até uma mínima noção. Tem que ver a lei de Genebra, esse tipo de coisa assim, né? Mas a lei do cheque, eu sei que são 6 meses. Veja, e nem são 6 meses de modo geral, não. São 6 meses na mesma praça.
não sei se 7 ou 8 meses em praças distintas. Então, o que é a mesma praça? É na mesma localidade da agência sacadora, do sacado. Agora, se você que recebeu o cheque, se você recebeu um cheque que a agência é, sei lá, do Rio Grande do Sul, você está aqui no Rio, você está em outra praça. Então a eficácia executiva é maior. Agora eu não sei te dizer se são 7 meses ou 8 meses. Eu diria 7 meses. Acho que aumenta 1 mês. Mas veja, aqui o que importa saber, aí a Elizabeth já ajudou, a lei do cheque é a lei 7357 de 1985. Vai ter um dispositivo lá que vai tratar disso. Então perceba, o cheque não tem eficácia executiva ad eterno. 6/7 meses. Então você tem um cheque, ele tem força executiva? Tem, vírgula, dentro de 6 meses. Então você pode ter um cheque e ele não ter força executiva, se você ficou com ele segurando em mãos 1 ano e não fez nada. Beleza? Você ficou em 1 ano e não fez nada, você vai propor uma ação de conhecimento e vai usar ele como prova. Ele virou um mero documento. Ele não tem mais força executiva. Você sentou em cima dele, né? Eu, quando advogava, tinha escritório aqui em Friburgo, e tinha alguns clientes, empresas, eu falava para os clientes? Recebeu o cheque sem fundo, manda para o escritório. Que eu tento... E recebia muito. Primeiro, com o advogado cobrando, o cliente já tenta dar os pulinhos dele para receber. Segundo, que você tenta 1 ou 2 vezes, não conseguiu, executa. E em juízo, o cara vai dar um pulinho maior ainda para receber. Mas não é ad eterno, você não pode sentar no cheque. A lei do cheque disciplina a eficácia executiva pelo prazo de 6 meses. Ok? Aí, os requisitos da artigo 59, 6 meses de prescrição. Obrigado, digníssima Elizabeth. Tá? E aí para tirar onda, para esculachar mesmo de vez, Elizabeth, você vai achar por ali, em alguns parágrafos desse aí, alguma coisa falando de outra praça, de 7 meses, alguma coisa por aí. Ao Marcelo, a diferença de 30 dias está aqui, artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. Acho que é isso aí. Então você pula de 30 para 60, né? Talvez seja isso aí. Aí, devo lhes admitir que o meu conhecimento de direito empresarial não me permite cravar. Eu achei até que tivesse uma previsão normativa mais expressa no sentido de que seria 7 meses. Mas deve ser isso aí, tá? Vamos lá. Então, inciso 1º era isso, tá? Inciso 2º. Obrigado aí a Elizabeth, ao Marcelo. Inciso 2º. São títulos executivos extrajudiciais a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Aqui qual é... Da onde que a lei, o que o ordenamento jurídico se sente confortável para atribuir a eficácia executiva? A fé pública do agente público, né? Escritura pública no cartório, a fé pública do notário. Não tem muito o que falar, né? Tem a lei de registro públicos, que aí é uma lei tangencial, que estudam mais quem vai prestar concurso para essa área registral. Foge aqui um pouco da alçada, mas só título de menção. Percebam que no inciso 3º, a eficácia executiva, né, são títulos executivos, o documento particular.
assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Então veja que aqui sai a figura de um agente público dotado de fé pública. O documento é particular. É por isso que todo modelo de contrato tem lá as duas testemunhas. Agora, essas duas testemunhas, já repararam quando você assina um contrato? Esse contrato de adesão, você vai numa prestadora de serviço dessa da vida. Já reparou que só você assina? A outra parte não assina, as testemunhas não assinam. Você vai advogar, você recebe às vezes o contrato só com as duas partes assinando, sem nenhuma testemunha. Será que você pode transformar aquilo em um título executivo? Será que você pode assinar na hora? A jurisprudência do STJ é que pode. A jurisprudência do STJ é que as testemunhas têm natureza instrumental. Ou seja, as testemunhas não convalidam o ato em si, mas as testemunhas validam o instrumento. Então o que importa para o juiz é que tenha isso aí, ó, um documento particular assinado pelos contratantes, assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Ou seja, não precisa estar assinado no ato da celebração da avença pelo devedor e pelas testemunhas. Tem que estar assinado pelo devedor e pelas testemunhas no ato da propositura da demanda. Ok? Diferente. Por isso que quando você assina, objetivamente, quando você assina muito desses contratos, só você assina e tem lá. Você vai no banco. O que acontece muito no banco? Só você assina. Depois o gerente vai assinar, depois os outros vão assinar. Aqui no inciso 4 é nessa mesma lógica de instrumento. Mas não é no inciso 2 que nós temos um agente dotado de absoluta fé pública. É algo muito próximo disso. Mas também não é o extremo oposto de um documento particular. Aqui no inciso 4 nós temos um instrumento de transação. Então nós temos a assinatura de sujeitos privados. Mas nós temos também o referendo. Então é um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública e pelos advogados dos transadores, ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. O que nós temos que perceber nesse dispositivo? Percebam que em todos os agentes, em todos os atores que podem atuar no processo, está no singular. Só tem um no plural, os advogados, né? Instrumento de transação. Referendado. Então tem a fé pública ali, né? O carimbaço, né? A fé pública está ali representada pelo Ministério Público, promotor lá, ó, as partes transacionaram na minha frente aqui e eu estou referendando. Título executivo. Um TAC da vida. Um termo de ajustamento de conduta, tá bom? Defensoria Pública. Advocacia Pública, lá na Procuradoria. Conciliador, mediador. Você vai num centro de mediação, veja, não é no processo não. É extrajudicial. Ele só ali, diz que é um mediador, conciliador, credenciado no tribunal. Essa é uma transação extrajudicial, é um título extrajudicial. Mas o advogado não pode ser advogado de um só. Tem que ser advogados de ambas as partes. Porque aqui qual é a lógica? O advogado é um sujeito parcial, né? O advogado está tutelando o interesse do seu constituinte. O que o legislador pensou? Com toda razão. Ele pode ludibriar a outra parte. Então, para atribuir eficácia executiva, tem que ter advogado das duas partes. Mas professor, e a outra parte não pode não ter advogado? Ué, então, Defensoria Pública. Né? Entenderam a lógica da lei, raciocínio da lei?